Bom, sejam os senhores deputados, deputadas, presidente, relator, secretário, muito feliz, muito honrado de estar aqui podendo discutir com vocês esse tema tão importante. E eu gostaria de fazer isso retomando o que me parece ser o foco dessa discussão, que é a desigualdade de renda no Brasil. Acho que, como todo mundo aqui sabe, o Brasil é uma nação das mais desiguais do mundo desde sempre, né? Ou pelo menos desde quando a gente tem dados. A partir de 1920, a gente olha a concentração de renda no topo do país e ela se mantém estável em níveis extremamente altos, né? Só para a gente ter um pouco de clareza e concretude do que a gente está falando aqui, me permitam apresentar dois dados. Um deles é quando a gente compara os 10% mais ricos com os 10% mais pobres do país, né? E quanto que esses grupos se apropriam da renda nacional. Então, os 10% mais ricos do país se apropriam de 53% de toda a renda, e os 10% mais pobres se apropriam de menos de 1% de toda a renda do país. Um segundo dado, quando a gente combina os dados da Receita Federal, que captam melhor o topo, né, os mais ricos, e a PNAD, está funcionando? Alô? E a PNAD, que capta melhor o ganho dos mais pobres, a gente chega a esse fato que é aterrador, me parece, né, de que a pessoa mais rica do país, em 2022, tinha uma renda equivalente à soma dos 5,4 milhões de pessoas mais pobres. Claro que alguns dos senhores, das senhoras, podem estar se perguntando se certo grau de concentração de renda não é normal, né? Sobretudo numa economia de mercado como é a brasileira. Se certo grau de concentração ocorre em todos os países do mundo, por que o Estado brasileiro deveria interferir nesse caso? Então, me permitam também uma breve comparação internacional para a gente entender um pouco se isso é diferente em outros países ou não. Aqui eu apresento muito brevemente, nesse primeiro gráfico, um país fictício em que você tenha plena igualdade de renda. Então, todo mundo nesse país tem a renda igual. O que significa que 1% mais rico ali tem 1% de renda, né? Obviamente, esse país não existe em nenhum lugar do mundo e serve aqui só como uma referência teórica. Mas vamos olhar, então, para os países que de fato existem, né? Então, quando a gente olha primeiro para países ricos, né, países envolvidos e que são reconhecidamente mais igualitários, e aqui a gente está pegando Portugal, França, Bélgica e Holanda, o 1% mais rico desses países se apropria de cerca de 5%, 6% da renda nacional, certo? E é claro que aqui, novamente, eu acho que é válido pensarmos que esses países são ricos e que, por diferentes razões, diferentes motivos, a realidade brasileira não permitiria que a gente tivesse uma desigualdade dessa, né? Então, a gente pode se perguntar, e outros países em desenvolvimento? Onde que eles estariam nessa distribuição? Então, a gente pode olhar aqui, eu peguei, por exemplo, países como Polônia, Argentina, Nigéria, que são países que, de diferentes maneiras, em diferentes graus, são mais próximos à realidade brasileira. Nesses países, o 1% mais rico se apropria de cerca de 11%, 12% da renda nacional. Ou seja, o dobro dos países desenvolvidos já. E se os senhores me permitem, eu queria propor uma pergunta, pode ser retórica, obviamente. Onde que os senhores acham que o Brasil estaria nesse gráfico, por exemplo? Mais próximo aos países ricos, nesse caso, França, Portugal, mais próximo a países como Nigéria, Argentina? No Brasil, o 1% mais rico acumula 21% da renda do país. Isso representa 4 vezes mais do que o grupo dos países desenvolvidos que a gente apresentou e o dobro dos outros países semelhantes ao Brasil, como Argentina, Nigéria.
Se a gente pegar entre os 176 países que a gente tem dados comparáveis dessa concentração, o Brasil é o 13º pior em termos de concentração de renda, né? E dependendo de onde a gente pega esses dados, a situação é até pior. Então, se a gente pega, por exemplo, os dados das Nações Unidas do período 2010-2017, o Brasil é o 3º pior país em termos de concentração de renda no topo, ficando atrás só de Catar e Moçambique. Esses dados me parecem que pelo menos a mim, demonstram de forma inequívoca que o Brasil está, sim, em uma posição crítica e, sobretudo, anormal do ponto de vista internacional de concentração de renda. Sobretudo, sim, no topo, nos super ricos, naqueles que ganham, que formam 1% mais rico do país. Mas, bem, por que eu estou falando isso tudo? Né? Por que isso é relevante para a discussão que a gente está tendo agora sobre mudança de imposto de renda? Todos os dados que eu apresentei até agora são dados pós-imposto. Então, todos os dados que eu apresentei até agora são considerando o imposto de renda. E é importante a gente lembrar que a tributação tem, sim, um papel central, não só do ponto de vista de eficiência, como o secretário lembrou, como a primeira parte da proposta do governo da reforma tinha como objetivo, mas também reduzir a desigualdade, né? Então, se a gente pega países como França e Estados Unidos, de novo, orando por 1% mais rico, nesses países, a tributação é capaz de reduzir em 5%, 6% a apropriação desse grupo. No Brasil, isso não acontece. E aqui eu queria fazer só um adendo que eu acho que é bastante importante nesse momento que a gente vive, que a ideia de uma alíquota progressiva, do imposto de renda reduzindo desigualdade, não é de forma alguma exclusividade de partidos, de intelectuais, de instituições de esquerda, né? A gente vive em um mundo em que é muito aceito por instituições como FMI, Banco Mundial, OCDE, que a redução da desigualdade é fundamental para o crescimento econômico, para a estabilidade política, para o crescimento do país ao longo do tempo. Como é que a gente vê, o secretário já mostrou alguns gráficos nesse sentido e já apresentou a ideia da alíquota efetiva como uma boa medida de progressividade, né? Então, como que a gente pode observar e implementar a progressividade no sistema tributário? Olhando a alíquota efetiva. Então, a alíquota efetiva que cresce é uma alíquota efetiva de um sistema tributário progressivo. Ou seja, quem ganha mais paga relativamente mais. Nesse primeiro gráfico que eu estou apresentando ali, a gente vê que isso acontece no Brasil a partir daqueles que pagam o imposto de renda até o que a gente chega ali no quantil 99, que basicamente significa 1% da população logo antes do 1% mais rico, né? Então, se a gente olhar por aí, a gente tem a impressão de que o sistema tributário brasileiro é progressivo, né? A questão e sem fazer muito suspense, porque o secretário já apresentou dados muito similares, quando a gente olha para os super ricos, para 1% do Brasil, a alíquota efetiva despenca. E quanto maior a renda, menor o imposto que esses indivíduos pagam. E aqui, eu acho que tem um lado de repetir esse gráfico que reforça a ideia de que essa figura demonstra de forma muito clara a enorme injustiça tributária brasileira. Entrando agora no PL 1087, bom, ele busca mudar esse quadro de maneira fiscalmente neutra, e eu acho que isso é importante a gente também falar. O relator perguntou agora e o secretário confirmou, ainda esses dados oficiais estão para sair, mas diversos estudos, inclusive nosso, do MAD, do Centro de Macroeconomia das Desigualdades da USP, e também estudos do próprio professor, pesquisador Sérgio Gobetti, que vai falar daqui a pouco, demonstram de diferentes formas, usando diferentes métodos, diferentes dados, que é sim fiscalmente neutro a proposta. E segundo as nossas estimativas,
De novo, olhando para a desigualdade, é uma proposta extremamente importante. É uma proposta que consegue reduzir o índice de Gini, que, como os senhores devem saber, é um índice que mede a desigualdade de renda no país. Então, quanto maior o índice de Gini, maior a desigualdade. Então, uma queda no índice de Gini significa uma queda da desigualdade. E o projeto consegue fazer isso, de maneira moderada, mas consegue. Ele reduz a apropriação do 1% mais rico. E, muito importante, ele aumenta a apropriação do que a gente chama aqui de classes médias. Então, daqueles que ganham entre R$ 1.700 e R$ 7.900 por mês. Aqui é a alíquota antes e após a reforma, muito similar também ao que o secretário já apresentou. A proposta é sim capaz de melhorar a regressividade do sistema, mas, e como meu papel aqui é enfim, um representante externo, de forma moderada, né? Ela não reverte de forma muito clara ali toda a regressividade do sistema, né? Você vê que no 1%, você ainda paga menos alíquota efetiva do que aqueles que estão no 99 quantil. O que eu acho que é importante também aqui falar, ressaltar, é que quando a gente observa quem de fato, em média, vai pagar isso, são só os 0,3% do topo da distribuição, né? Porque apesar da regra começar com 50 mil, em média, quem ganha entre 50 mil e 86 mil já paga 10% de alíquota. E essas pessoas não vão ser afetadas. Então, em média, quem vai ser afetado é aquele que recebe a partir de R$ 86 mil. Ou seja, na nossa avaliação, o PL é sim muito positivo, ele reduz desigualdade, reduz a regressividade tributária, ainda que, de novo, a proposta poderia ser mais ambiciosa, e deixo aqui a minha esperança de que os senhores possam caminhar nessa direção. Aqui, de forma muito rápida, apresentando duas alternativas, né? O relator também antecipou perguntas sobre alternativas e o que a gente poderia pensar com base na proposta do governo. Uma delas é justamente tornar, de fato, o sistema progressivo. Como é que a gente faz aqui, por exemplo? A gente olha quem é que está pagando a maior alíquota, e nesse caso, atualmente, no Brasil, são aqueles que ganham entre 25 mil e 39 mil, e a gente simplesmente aplica essa alíquota para todos que estão acima disso. O Gini, nesse caso, cai de forma ainda mais importante, ou seja, há uma redução ainda maior na desigualdade, e a apropriação da base e das classes médias é ainda maior. Uma outra alternativa que foi aventada na mídia é a proposta do Partido Progressista, que tem diferentes vertentes, uma delas sobre o imposto de renda. Nele, a alíquota mínima começa em 4% para aqueles com renda a partir de 150 mil e vai subindo até chegar em 15% para aqueles com renda acima de 1 bilhão por ano. Nas nossas estimativas do MAD USP, e fico feliz de compartilhar depois como fizemos esses cálculos para os senhores, em termos de alíquota efetiva, como a gente pode ver, a proposta basicamente não muda nada em termos da regressividade no topo. E mais importante do que isso, quando a gente olha para a desigualdade, é uma proposta que aumenta a desigualdade do país. O índice de Gini sobe e a apropriação das classes mais baixas cai. Ou seja, é uma proposta que, no fundo, aumenta a desigualdade. E eu estou usando essa proposta aqui simplesmente como um exemplo do sentido que eu acho e que, de novo, tenho esperança que a gente caminhe, que é o de não diluir o aumento da alíquota para o topo da pirâmide. Bom, só para terminar, é isso. Eu queria terminar falando que eu, de verdade, acho que essa é uma oportunidade histórica que os senhores têm de enfrentar as desigualdades do país que estão presentes desde a nossa fundação. O PL 1087 me parece moderado, fiscalmente responsável, alinhado a recomendações internacionais. Se eu puder falar alguma coisa contrária, é que eu acho que poderia ser mais ambicioso.
eu acho que é isso. O Brasil precisa aproveitar esse momento para implementar uma tributação mais justa, progressiva, para construir um país mais justo e próspero para todo mundo. Obrigado.